Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos à Nova Concursos. Eu sou o professor Bruno Queregatti e hoje faremos uma aula de revisão. Vamos aproveitar esse período aí de isolamento social, né? Que infelizmente a gente não está podendo ir no estúdio, então eu vou gravar aqui de casa. Mas vamos fazer uma aulinha de revisão de um tema que vocês gostam bastante, um tema que cai bastante aí em concursos públicos, que é a famosíssima regra de 3 simples. Então a gente vai fazer um videozinho teórico aí, explicando um método que eu sempre passei para vocês aí, quem já estudou comigo ou está começando a estudar agora. A gente tem um método de 6 passos para você resolver qualquer problema de regra de 3 simples. Então vamos dar uma revisão nesses passos, né? Para quem está estudando aí para PM São Paulo, PM Paraná, Polícia Civil do Distrito Federal, Barro Branco no fim do ano. Regra de 3 é aquele conteúdo que cai sempre. Então dá uma revisãozinha nesse conteúdo aí, acompanha o vídeo, vou fazer aquele mesmo esquema para quem já está acompanhando meus vídeos aqui de casa. Eu vou fazer compartilhamento de tela do meu notebook e vou fazendo a explicação com o meu rosto aparecendo no videozinho do lado. E aí lá vocês vão acompanhar os slides, que são os mesmos slides que a gente faz lá no estúdio da Nova, e aí vocês vão tendo as animações ali para ir resolvendo exercício ou passando a teoria ali. A única coisa que eu não tenho é escrever na lousa, mas aí a gente compensa com a apresentaçãozinha em PowerPoint, beleza? Então acompanha a gente aí na tela. Beleza, pessoal, então agora a gente vem aqui para a tela, né? Vamos dar essa revisãozinha aí de regra de 3, onde eu mostro para vocês os 6 passos de análise para resolver qualquer problema de regra de 3 simples. E depois a gente vai fazer um exemplo de grandeza diretamente proporcional e uma de inversamente proporcional. E aí vocês têm os 2 casos aí para estudar. Beleza, pessoal? Então, vamos falar de regra de 3 aqui, começando com a definição de regra de 3, né? Afinal de contas, o que é esse recurso matemático aí tão importante e tão cobrado em concursos públicos, né? Uma definição que eu escrevi aí para vocês na tela é que é um procedimento matemático onde você encontra um valor desconhecido a partir do conhecimento de outros 3, usando razões e proporções. Então, pessoal, primeiro vocês têm que ter o conhecimento de razões e proporções, lembrando que razão é a relação de 2 números através de uma fração, né? Então, a razão do número A em relação ao número B é a fração A dividido por B, ou A sobre B, né? E proporção é aquela relação entre 2 frações, que no caso elas são o quê? Elas são equivalentes. Então, se eu tenho uma fração A sobre B e outra C sobre D, se elas são proporcionais, eu posso igualá-las, e aí o produto dos numeradores com os denominadores ficam iguais entre si, multiplicados em cruz, né? Esse é o conceito de proporção, que é o que a gente vai explicar mais detalhado no próprio exercícios, nos 2 exercícios aí que a gente vai fazer explicando os métodos. O que é importante vocês perceberem os problemas de regra de 3, normalmente a gente tem que ter 3 valores em mente, tá? 3 valores conhecidos. 2 deles contemplam um caso completo, então você vai conhecer uma situação inteira do problema, e depois ele te dá uma segunda situação onde ele dá só um dos valores, e aí ele vai querer o outro. Então você tem 2 valores da situação que você conhece inteira, um da situação que ele quer que você saiba, né, que você descubra, isso dá 3 valores. E aí a incógnita que você tem é o 4º valor que fecha o problema. Daí é o nome de regra de 3. Existem 2 tipos de regra de 3, que é a simples e a composta. A gente só vai trabalhar aqui a simples, até porque a grande maioria dos concursos públicos cobra só a regra de 3 simples. Mas se vocês quiserem estudar a regra de 3 composta também, ou precisam estudar a regra de 3 composta, no material da Nova Concurso a gente também tem uma aula completinha falando desse conteúdo, tá? Então, antes da gente atacar os problemas, vamos fazer 2 definições aqui importantes, que é a definição de grandeza e também a definição de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, primeiro vamos definir o que é grandeza, para vocês saberem identificar, porque isso vai ser importante na descrição dos passos que eu vou passar para vocês, e depois ver como que elas se relacionam através para ser diretamente ou inversamente proporcionais, que é o passo fundamental aí para você resolver o problema de regra de 3. Em termos de conta, os problemas são bem simples aí, tá? Então vamos definir primeiro o que é grandeza, pessoal. Grandeza, por definição fundamental aí, é qualquer elemento que a gente pode quantificar, tá? Então qualquer coisa que você pense em quantificar é tratado como uma grandeza. Então eu coloquei aqui, por exemplo, quantidade de pintores em serviço. Então vamos supor lá que você tem uma equipe de pintores e você tem 5 pintores pintando uma parede. Então você quantificou essa quantidade de pessoas na profissão de pintor. Então a quantidade de pintores é uma grandeza, tá? Posso ser 10 pintores, 15 pintores, 20 pintores. Então ela é uma quantificação.
Outros problemas bem comuns aí dos concursos públicos também é número de telefonista, número de balconista, né? Quando tem aqueles concursos de banco, principalmente, né? Nos concursos de banco eles cobram muito assim, numa agência a gente tem 4 balconistas que tá atendendo nesse momento. Se eu tivesse 6, a fila ia ser... quantas pessoas iam estar na fila, coisas desse tipo aí. Então eles usam o quê? A quantidade de atendentes para atender uma determinada agência de banco, ou problemas envolvendo área administrativa, ou concursos envolvendo área administrativa, trabalha muito essa questão de número de telefonistas. Então, quantas telefonistas eu preciso para fazer tantas ligações por hora e poder falar com todos os clientes num dia? Enfim, tudo isso é o quê? Uma quantificação da quantidade de pessoas. Então, você quantificou esse número, né, de tantas pessoas atendendo, tantas pessoas pintando, pode ser número de jogadores, pode ser número de motoristas, enfim, tudo isso é uma grandeza, você põe valor e quantifica, tá? Outro exemplo que aparece muito em problemas aí envolvendo área de exatas e áreas administrativas também é número de máquinas. Então, numa fábrica eu tenho 4 máquinas, então você está quantificando a quantidade de máquinas. Eu produzo 2.000 parafusos. Então, você quantificou a quantidade de parafusos. Também é uma grandeza. Eu produzo peças, 20 peças. Peças é uma grandeza. Você está quantificando. Você tem uma quantidade daquele valor ali. E aí isso é determinado como uma grandeza. Tá? Então, grandeza é tudo aquilo que a gente pode quantificar. E além de todas essas quantidades, né, de máquina, telefonista, número de pessoas e tudo mais... As unidades tradicionais também são grandeza. Então, se você quantifica o tempo, horas, minutos, segundos, dias, anos e por aí vai, é uma grandeza. Velocidade, quilômetros por hora, metros por segundo, distância, metro, quilômetro, volume, litro, metro cúbico, como está aqui no slide, área, metro quadrado, quilômetro quadrado. Então, tudo aquilo que já é unidade de medida que você conhece, já é grandeza. O que vocês têm que prestar atenção são outras coisas, né? Quantificação de pessoas, quantificação de máquinas. Por isso eu coloquei elas, inclusive, como primeiros exemplos aí, tá? Para vocês entenderem que grandeza é tudo aquilo que a gente quantifica. Qualquer outra coisa. Professor, adesivo é grandeza? Se você quantificar, eu tenho 5 adesivos, 10 adesivos, 20 adesivos. Professor, eu coleciono selos. Quantidade de selos é grandeza. Eu tenho 20 selos, 30 selos, 50 selos. Garrafa, bandeira, quantidade de papel, peso, né? Tipo, eu produzo caixas que aguentam 20 quilos. Então, a capacidade da caixa é 20 quilos. Então, eu estou quantificando essa capacidade. É uma grandeza também. Então, existe uma quantidade vasta aí do que você pode atribuir como grandeza. O princípio básico é, quantificou? Quantificou. Então, é tratado como uma grandeza. Ficou claro, pessoal? Então, a gente sabendo que é grandeza, agora a gente pode passar para a parte elementar dos problemas de regra de 3, que é você definir se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais entre elas. Tá? E normalmente quando você faz essa análise de direta ou de inversa, você tem que sempre analisar 2 grandezas. Então, uma grandeza sozinha ela não é diretamente proporcional a nada. Tá? Então, você tem que sempre ter uma grandeza 1 em relação a uma grandeza 2. E aí, entre elas, você olha se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Tá? Então, basicamente, você tem 2 casos. O primeiro caso envolve 2 situações. A primeira delas é, por exemplo, se você tem que a grandeza 1, que pode ser qualquer grandeza, ela aumenta de valor, e aí no caso dela aumentar de valor, a grandeza 2, para manter a proporção, tem que aumentar também. Tá? Então, você pode ter uma aumentando e a outra aumentando, ou o caso inverso, você ter a grandeza 1 diminuindo, e aí para manter a proporção ela tem que diminuir também. Tá? Quando isso ocorre, ou seja, quando as 2 aumentam ou as 2 diminuem, a gente vai ter grandezas diretamente proporcionais. Tá? Então, grandezas diretamente proporcionais vão pela mesma direção. Se uma aumenta, a outra aumenta também. Se a outra uma diminui, a outra diminui também. Tá? Então, diretamente proporcional, mesma direção de aumento ou de diminuição. E aí, o caso inversamente proporcional, até pelo nome, né? É inversamente proporcional. Então, a gente vai ter as 2 situações, que é quando a grandeza 1 aumentar, e aí, para compensar a proporção, a grandeza 2 tem que diminuir, ou o inverso, que é quando a grandeza 1 diminui, e aí, para compensar a proporção, a grandeza 2 tem que aumentar. E aí, nesse caso, a gente tem grandezas inversamente proporcionais.
tá? Então, como você vai analisar isso? Né? Você fala, professor, eu estou explicando a regra aqui, mas como é que eu vou identificar se uma grandeza é diretamente ou inversamente proporcional? Normalmente o problema ele vai dar meio que as caras, e aí os passos que eu vou explicar para vocês vai ajudar vocês verem isso, tá? E aí eu vou explicar para vocês como que vocês devem fazer a pergunta, tá? Para eu ver se uma aumenta, a outra diminui e tudo mais, como é que se comporta isso. Isso também vai um pouco do fenômeno físico, né? Se você vai precisar de mais ou menos grandeza para equilibrar a proporção. Então você tem que ler o problema e ter uma interpretação adequada dele, ok? Então beleza, temos a definição aí de grandeza e o que é diretamente e inversamente proporcional. Agora vamos explicar os 6 passos, antes de ir pros exemplos, tá? Então, o guia prático que eu tenho de regra de 3, ele resolve qualquer problema de regra de 3 simples em 6 passos. E eu sei que a galera de concurso adora, né, professor? Procedimentozinho padrão, bitolinha, a gente adora aí que a gente resolve rápido os problemas. Então, eu montei especialmente para você, concurseiro, qual que é o método prático para resolver problema de regra de 3, tá? São 6 passos, você fala, nossa, professor, mas 6 passos é uma coisa meio longa, né? Mas não é, você vai fazer isso muito rapidamente. Os passos de 1 a 4, principalmente, você vai montar quase que automático. Tá? E aí, essa parte automática vai ser o quê? Você treinar velocidade de resolução também. Aqui eu vou fazer mais devagar, porque eu vou explicar tudo certinho, mas depois que vocês estiverem aptos a resolver o problema rapidamente, esses passos aí você resolve rapidinho aí, respeitando o tempo de questão de concurso, tá? Então são 6 passos, vamos lá. O primeiro deles é identificar quais são as 2 grandezas. Por quê? Porque todo problema de regra de 3 simples vão ter 2 grandezas. Então a primeira coisa que você tem que saber é quais são elas. Quais são as 2 grandezas, você vai analisar o problema. Se você tiver mais de 2 grandezas, aí cai num problema de regra de 3 composta, tá? Agora, se o edital do seu concurso fala, não, só cai regra de 3 simples, então os problemas de regra de 3 vão ter apenas 2 grandezas, não tem mais que 2, tá? Então tem que prestar atenção e identificar quais são, né? Então esse é o primeiro passo aí para você resolver o problema. Depois que você identificou as 2 grandezas, vem o passo 2, que é, dentre essas 2, qual delas possui incógnita? Como é que você vai ver isso? É o que o problema está perguntando. Então o problema vai sempre perguntar uma das grandezas. A grandeza que o problema está perguntando é a grandeza que vai ter o x. Tá? Que vai ser o quarto valor. Lembrando que regra de 3 é o quê? 3 valores para achar o quarto. Esse quarto valor, ele é de qual grandeza? É o que a pergunta do enunciado vai falar. Então, dada a pergunta do enunciado, você descobre qual a grandeza que possui incógnita. E aí você resolve o passo 2. O passo 3, pessoal, é a montagem da tabela, que é a organização desses valores do enunciado, que relaciona os dados. E aí a gente vai montar uma tabela com 2 colunas, uma com a grandeza 1, outra com a grandeza 2. Tá? E aí eu vou explicar. Preferencialmente vamos colocar a grandeza que tem a incógnita do passo 2 como primeira coluna, tá? Porque aí o problema fica organizado e aí o método prático funciona sempre. Então é uma recomendação que eu vou passar para vocês ao longo do exemplo, tá? O quarto passo, que é o passo mais importante, que é justamente depois que você montou a tabela, você vai verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então é aquilo que eu expliquei no slide anterior. Se uma aumenta, a outra aumenta, ou se uma aumenta, a outra diminui. Ou vice-versa, né? Se você quiser analisar a diminuição também, fica a seu critério. Mas essa resposta tem que estar certa, porque é ela que vai determinar a resolução do seu problema. Porque aí, se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional, isso implica no passo 5. O que é o passo 5? É você montar a proporção do problema. Que é montar o quê? Justamente a relação entre 2 frações para você resolver. Então, se é direta, você vai montar de um jeito. Se é inversa, você vai montar de outro jeito. Então, você precisa ter a resposta 4 respondida certa, porque aí você monta o 5 certo. E aí o passo 6, que você fala, professor, é aquilo que normalmente o pessoal se preocupa, que é fazer a conta, ele sai mais fácil. Porque aí você resolve, inclusive, como uma equação de primeiro grau. Tá? Vai ser alguma coisa vezes x igual a um outro valor, aí você passa dividindo e resolve o problema. Tá? Então o passo 6 é aquele só para finalizar. O importante é você fazer direito o 4 e o 5. Esse tem que estar redondo. E o 1, 2 e 3 tem que montar rapidinho. E aí você resolve os problemas de regra de 3 de maneira rápida, correta e que vale para todos os problemas aí. Tanto de diretamente como de inversamente proporcionais. Beleza, pessoal? Então essa é a passagem dos 6 passos. Eu vou passar os exemplos agora e vou passar devagarzinho cada passo para a gente ir montando. E aí vocês têm o guia prático aí para seguir. Beleza? Vamos para o primeiro aí, ó. Então o primeiro exemplo fala o seguinte. Um automóvel percorreu 200 km com 18 litros de gasolina. Quantos quilômetros esse automóvel percorrerá com apenas 1 litro de gasolina aproximadamente? Então ele dá lá as alternativas. 12,2 km, 11,5 km, 11,1 km, 11,7 e 11,9 quilômetros aí, tá?
Então, probleminha de regra de 3, por quê? Ó, eu já consigo observar 3 valores aqui, ó. 200, 18 e 1. Tá? Então, eu tenho 3 valores aqui. Então, a primeira coisa que você lê o enunciado, você vai bater o olho e falar, opa, isso aqui é regra de 3, ó. Porque ele dá um caso concreto, ele dá 3 valores, um caso ele dá concreto, ó. O automóvel em 200 km gastou 18 litros de gasolina. Então, esse caso está fechado. Ele quer o segundo caso, que é quanto ele vai percorrer com apenas um. Então, perceba, é sempre um caso 1 e um caso 2. O caso 1 está sempre definido. O caso 2, ele quer saber a resposta. Tá? Então, vou passar o slide aqui, eu deixei o enunciado menor, porque agora a gente vai fazer justamente o passo a passo. Tá? Então, começando com o passo 1. O que é o passo 1? Identificar quais são as duas grandezas. Então, você olha no enunciado, ele fala que um automóvel percorreu 200 km com 18 litros de gasolina. Então, o que ele está quantificando aqui? Ele está quantificando o quanto ele percorreu, a distância percorrida, e quanto ele consumiu de gasolina, tá? Então, as minhas duas grandezas vão ser o quê? A minha distância percorrida em quilômetros e o meu consumo de gasolina em litros, tá? Então, essas são as duas coisas que estão sendo quantificadas. Essas são as minhas grandezas, tá? Então, eu identifiquei quais são as duas, distância e consumo. E aí vem a pergunta, ó, dentre a distância e o consumo, qual delas tem o meu X? Qual delas tem a minha incógnita? Aí você olha a pergunta, e a pergunta já faz diretamente a menção para qual que é, né? Ele fala, quantos quilômetros? Então, o que é o quilômetro? O quilômetro é a distância. Então, qual que é a grandeza que eu vou ter que descobrir? Qual que é a grandeza da minha incógnita? É a distância. Então, dentre as duas, distância e consumo, eu quero saber uma distância. E se você olhar, né, pessoal, o consumo, ó, eu tenho 18 litros no caso 1 e 1 litro no caso 2. Ou seja, eu tenho as duas curvas de consumo aqui tranquilos, né? Os dois valores de consumo tranquilos. Então, se eu tenho os dois valores daqui, a incógnita tem que estar na outra grandeza, tá? Então, identifiquei quais são as duas e quem é a incógnita. Daí eu vou montar a tabela, pessoal. Então, a tabela, como eu falei, são duas colunas. Uma com a grandeza 1, a outra com a grandeza 2. Então, o que eu vou fazer? Preferencialmente, pessoal, eu até recomendo para quem está usando esse guia mesmo prático para resolver o problema, coloca a grandeza que tem a incógnita, ou seja, que você achou no passo 2, na primeira coluna. Então, a gente monta uma tabela distância na primeira coluna e consumo na segunda coluna. E aí eu coloco os valores do enunciado. Na primeira linha eu vou colocar o caso 1, que é o caso que eu conheço, ó, 200 quilômetros com 18 litros. E depois eu quero a pergunta. Eu quero quantos quilômetros para quantos litros? 1 litro. Tá? Então a tabela também é bem fácil de montar, desde que você coloque na posição certa aí quais são as grandezas. Então a grandeza que tem o X, que é a distância, tá aqui, tá batendo com o que a gente falou em 2. E as duas grandezas é o que bateu aqui em 1. Tá? Então, 3 passos, isso aqui você vai treinar a fazer bem rapidinho aí. Daí vem o passo 4, pessoal, que aí o passo 4 é verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, eu vou colocar a tabela aqui de novo e as setas que a gente vai fazer, tá? O que são essas setas? Essas setas vão identificar a direção da grandeza, se uma está aumentando, a outra está diminuindo e tudo mais, tá? E aí, como é que eu faço a pergunta? A pergunta, pessoal, ela é focada na grandeza que tem a incógnita, ou seja, na grandeza distância. Tá? Por isso que eu falo para vocês colocarem ela sempre na primeira coluna, porque você vai sempre montar em função dela. Tá? E aí a pergunta é a seguinte, então eu tenho quilometragem, distância com consumo. Então qual é a pergunta que eu faço? Se a minha distância aumenta, eu coloco a setinha para cima. Se a minha distância aumenta, se eu percorrer mais distância, eu vou consumir mais combustível ou menos combustível? Então pensa agora no fenômeno. Então o carro está lá, está percorrendo uma distância. Se ele vai percorrer uma distância maior, eu vou precisar de mais gasolina ou de menos gasolina? Pensa aí. Vai precisar de mais gasolina, né, gente? Porque se eu estou percorrendo mais, eu tenho que colocar mais gasolina no tanque para andar mais aí, tá? Então se a minha distância aumenta, o meu consumo também aumenta. Porque eu preciso de mais gasolina para percorrer mais distância. Então, se a distância aumenta e o consumo aumenta, os dois estão indo na mesma direção. Então, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Tá? Então, perceba que a pergunta está relacionada com o fenômeno e sempre com a grandeza que eu tenho a incógnita. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Resolvi o passo 4.
Daí eu vou pro passo 5, pessoal. O que é o passo 5? Montar a proporção. Então, deixa eu pôr a tabela aqui. E aí, como é que ficou a proporção? Ó? Fica exatamente o que está na tabela. Então, se as grandezas são diretamente proporcionais, eu monto uma fração com a primeira coluna, ó, 200 sobre x, e a segunda coluna monta a segunda fração, 18 sobre 1. Então, se é diretamente proporcional, é só copiar a tabela do jeito que tá, pessoal. Então, quando dá diretamente, é o problema mais simples ainda de resolver. Beleza? Então, é só montar a proporção de acordo com a tabela. E aí você vai para o último passo, que é resolver com uma equação de primeiro grau. Como é que você resolve proporção? Você faz a multiplicação em cruz. Então, eu tenho que multiplicar o x por 18 e o 1 por 200. E igualar os dois. Então, eu fico com 18x, que é o x vezes 18, igual a 200 vezes 1, que é 200. O que é isso aqui, pessoal? Uma equação de primeiro grau. Então, fica x é igual a 200 dividido por 18. Aí você faz a conta por decimal, x dá 11,1 quilômetros, que é a nossa alternativa C que eu marquei ali. Então percebam, pessoal, que a conta final é pabum. Faz lá a conta, divide e acabou. Tá? Só que para você chegar nessa conta fácil, resolver o problema e matar a questão, você trouxe todo um preparo antes. Então você tem que vir com esse preparo bom e rápido, porque aí você resolve o problema rapidamente e mata esses problemas de regra de 3 de maneira tranquila. Tá? Regra de 3 é um problema para não se perder em concurso. Por isso que a gente está dando esse guia aqui para vocês pegarem. Tá? Então esse foi um exemplo de diretamente proporcional. Vamos dar uma olhada em outro, pessoal. Qual que é o segundo exemplo aqui? Esse nem tem alternativa, tá, pessoal? A gente vai na resposta direto aí. O que ele fala? Ó? Ele fala, um carro com velocidade de 80 km por hora percorre certa distância em 6 horas. Quanto tempo será necessário para esse ônibus... Ó, tá carro e ônibus, olha que confusão, né? Vamos considerar veículo, né? Quanto tempo será necessário para esse veículo percorrer essa distância com velocidade de 120 km? Então toma só cuidado, né, pessoal? Aqui tá carro, aqui tá ônibus. Usa um ou outro, tá? Foi um erro só de digitação aqui. Fica tranquilo. Então o que eu tenho? Ó? Eu tenho um carro ou veículo, né, indo com uma certa velocidade e ele leva um tempo para chegar lá numa distância. Sei lá, distância entre duas cidades, por exemplo. E ele quer saber quanto tempo ele vai gastar se ele usar uma velocidade diferente aí, tá? Então, vamos seguir o passo a passo igualzinho o problema anterior, ok? Vamos para o primeiro passo, ó. Primeiro passo, quais são as duas grandezas? Então, ele fala, ó, um carro com velocidade de 80 km por hora percorre certa distância em 6 horas. Então, o que ele quantificou aqui, ó? Ele quantificou o 80 km por hora, que é a velocidade, e a quantidade de horas, que é 6 horas. Então, as grandezas são quem? O tempo em horas e a velocidade em quilômetros por hora. Ah, professor, mas é distância. Ele está falando aqui, ó, distância. Eu não consigo quantificar a distância? Consigo. Mas está quantificado aqui? Ele falou quanta de distância? Não, né? Ele falou certa distância. Então, se ele não atribui um valor, ela não é a grandeza do meu problema. A grandeza do meu problema é quem tem valor. Quem tem valor? A velocidade e a quantidade de horas. Então, essas são as minhas grandezas. Então, não confunda aqui o caso da distância. Tá? Aqui ele falou certa, então não tem como saber. Eu sei o que eu sei de valor. Velocidade e tempo aqui. Tá? Passo 2. Identificar qual grandeza possui a incógnita. Ou seja, qual grandeza que ele está usando para a pergunta. Tá aqui direto na pergunta também, ó. Quanto tempo? Essa já está bem direto, né? Quanto tempo? Se é quanto tempo, quem é minha grandeza? É o tempo. Então, essa grandeza que tem um X. E aí, com isso, o que eu faço? Eu monto a tabela. Então, eu tenho uma tabela na coluna, primeira coluna, o tempo, e na segunda coluna, a velocidade. Que eu abreviei aqui, tá, pessoal? Coloquei véu só para não ficar tão grande a tabela. Então, o tempo está em horas e a velocidade está em quilômetros por hora. E aí, a primeira linha é quem? O caso que eu conheço, 6 horas eu andei a 80 km por hora. Quanto tempo, que é o que ele quer saber, para uma velocidade de 120. Tá? Então, a organização dos valores ela é bem tranquila. É só você bater os valores, quais são as grandezas que estão envolvidas e preencher a tabela certinho. Tá? Então, preencher a tabela, tempo e velocidade. Agora vem o passo 4, que é o mais importante. Então, já coloquei a tabela aqui e a gente vai verificar o quê? Se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tá? Então, vamos para a nossa pergunta. Ó. Se eu gastar mais tempo na minha viagem,
Então, ele está fazendo viagem aqui, o veículo, certo? Então, esse tempo está quantificando o quê? O tempo de viagem. Então, se eu gastar mais tempo na minha viagem, eu vou estar indo mais rápido ou mais devagar? Pensem direito, ó. Vamos supor a gente indo para o litoral aqui. Então, a gente está saindo aqui de São Paulo, estamos indo para Santos, litoral. Se eu gasto mais tempo para sair de São Paulo e chegar em Santos, o que aconteceu com a minha velocidade? Eu fui mais rápido ou mais devagar? Pensa no engarrafamento. Ah, professor, levei 12 horas para chegar na praia no Réveillon. O que aconteceu? Você estava rápido? Não, você estava no engarrafamento, então você estava lento. Então, se você gasta mais tempo para percorrer uma distância, significa que você está mais devagar, ou seja, com uma velocidade menor. Então, o que ocorreu aqui? Se eu estou aumentando o meu tempo, a minha velocidade está diminuindo. Ou seja, se um está indo para um lado e o outro está indo para o outro, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Tá? E preste sempre atenção no tempo, tá, pessoal? Porque normalmente os problemas de inversamente têm tempo envolvido. Não é regra, tá? Mas sempre que aparecer tempo nos problemas de regra de 3, pensa com carinho, para ver se não é inverso. Tá bom? Então aqui, aumentou o tempo, diminuiu a velocidade, são grandezas inversamente. E aí a gente monta a proporção, pessoal. E aí a proporção tem que tomar muito cuidado. Porque nas grandezas diretamente, o que a gente faz? A gente coloca exatamente a tabela. Na inversa, a gente tem que fazer uma modificação, que é a seguinte, ó. Olha a tabela, olha a proporção. A primeira coluna permanece a mesma. Ou seja, a grandeza que tem a incógnita fica exatamente igual. Ó. Então tá 6x, fica 6 sobre x. O que eu mudo? Sempre a segunda. Então a segunda estava 80 sobre 120. Agora ficou 120 sobre 80. Então, grandezas inversamente proporcionais, eu tenho que inverter a segunda fração, que é a fração da segunda coluna. Ah, professor, posso inverter a primeira e manter a segunda? Pode, mas como é que eu estou seguindo um guia prático para vocês seguirem a mesma regrinha, se é uma coisa meio robotizada? Inverte sempre a segunda e mantém a primeira fixa, tá? Mas se vocês dominarem bem a parte matemática e souber fazer a inversão da primeira, façam a inversão da primeira também, sem problemas aí, tá? E aí, depois que eu fiz a inversão, a conta é o mesmo procedimento. A gente faz a mesma coisa. Então, fica 6 vezes 80, que dá 480, e 120 vezes x, que é 120x. Aí fica 480 dividido por 120, x dá quanto? 4 horas. E faz sentido, né, pessoal? Porque se ele foi a 120, ele foi mais rápido que 80. Então, eu vou gastar quanto tempo? Menos tempo. Então, tem que dar um resultado menor que 6. Deu 4 horas aqui, então tá coerente. Então, grandezas inversamente proporcionais respeitam a coerência na hora da resposta. Você pode até conferir. Ah, deu um tempo menor? Deu, porque ele foi mais rápido. Certo? Então, tranquilo aí você analisar problema de inversamente proporcional, desde que você faça a pergunta certinha. Tranquilo, pessoal? Então, a gente encerra aqui essa aula com guia prático aí sobre regra de 3 simples. Vocês viram a definição de grandeza, como são grandezas diretamente e inversamente proporcionais, e o guia prático aí que eu explico para todos os concurseiros. Espero que essa aula seja útil, que vocês tenham gostado. Curtem aí, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais, né? Manda mensagem pra gente, pede aí o que vocês precisam de aula, que a gente vai montando sempre um material gratuito especial para vocês, tá bom? Espero aí que vocês estejam bem no isolamento, né? Espero que vocês puderem ficar em casa, mantenham-se em casa. Se tiver que trabalhar, não tem jeito, né, pessoal? Tem que trabalhar na busca do pão de vocês, tá bom? Vejo vocês então em outras videoaulas. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!